Olá, eu me chamo Lan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma personalidade histórica, o homem que foi responsável pela Revolução Industrial no Japão. Ele criou conceitos em suas fábricas que até hoje em dia são utilizados. A questão dos 5 porquês. Cada vez que havia um problema em sua produção, ele fazia a pergunta por que 5 vezes em áreas específicas, e assim ele conseguia corrigir aquele problema definitivamente para que nunca mais ele voltasse a aparecer. A sua linha de produção entrou para a história e a sua empresa ela é uma das referências mundiais de mercado. Ele foi o segundo homem a entrar no hall da fama de engenheiros do Japão. Se você está curioso para descobrir sobre quem vamos falar no vídeo de hoje, então inscreva-se já no canal e não deixe de dar o like nesse vídeo. Então agora que você já fez isso, segue comigo. O nome desse homem é Sakichi Toyoda. Na época que ele vivia, era muito comum as mulheres elas trabalharem em máquinas de teares para fazer roupas. Inclusive a sua mãe trabalhava com isso. Daí então ele decidiu usar os seus conhecimentos, sua inteligência, para dar uma melhorada nessa máquina que havia. E assim ele conseguiu fazer a máquina de tear mecânica automática, onde ela parava as suas funções quando ocorresse qualquer tipo de erro. Daí então isso facilitou bastante o trabalho de sua mãe, agilizou, diminuiu o trabalho, o esforço em si, e ele passou a trabalhar com isso, a vender essas máquinas de teares que ele mesmo fazia e patenteou. Daí então, as máquinas do Toyota elas eram mais baratas do que as estrangeiras e venderam bastante no Japão. Isso até que eclodiu uma guerra entre o Japão e a China, que aí os recursos eles ficaram mais limitados, as condições ficaram mais difíceis. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e aí houve uma demanda grande pelo algodão. Assim então, ele voltou com tudo, tinha bastante serviço, bastantes pedidos. E aí vendeu bastante. Após isso, ele vendeu sua patente para os ingleses. Só que ele não decidiu ficar com dinheiro e ficar sem nada para fazer, porque antes disso ele havia feito uma viagem nos Estados Unidos e lá ele se encantou com os automóveis. E aí ele trouxe essa ideia, esse conceito consigo quando ele voltou para o Japão e começou a trabalhar ali no desenvolvimento de motores, tudo em geral para fazer os seus automóveis, fundando assim a Toyota. Só que a história não para por aí. Quando ele morreu, o seu primo, o Eiichi, ele também era um cara muito inteligente. O Eiichi havia começado como supervisor do processo de produção na empresa. E aí ele assumiu com a morte do seu primo. Só que ele não simplesmente ficou tomando conta da coisa como ela estava, mas ele começou a investir e foi nessa época que a Toyota, a empresa, ela teve o seu maior crescimento. Isso porque ele, com toda a sua humildade, ele foi até os Estados Unidos para acompanhar de perto, visualizar o processo de produção da Ford, acompanhar o Fordismo, como ele funcionava. Então, vendo aquilo ali, ele observou algumas coisas que podiam ser melhoradas. E foi isso que ele trouxe consigo quando retornou para o Japão, desenvolvendo assim um sistema de produção do Toyotismo, que entrou para a história, até hoje é bastante famoso e com certeza você já viu no colégio. Quando ele voltou as coisas não estavam boas, porque o Japão havia sofrido várias recessões por parte dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Tinha escassez de tudo, o país ficou em uma condição bastante precária. E aí o que é que a Toyota ela fazia? Ela não deixava carros em estoque, eles vendiam rapidamente suas unidades e eles faziam o máximo com o mínimo, trabalhavam muito com o pouco que eles tinham. E aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando e algumas décadas à frente a Toyota ela já competia com automóveis de luxo, como a Mercedes-Benz, a BMW. Daí elas criaram uma subdivisão, que foi a Lexus, para competir com eles. E aí, o senhor Toyoda, então, conseguiu entrar para o hall da fama do automobilismo por toda a história, todo o peso que a sua empresa teve na história do Japão e do mundo. Ele foi o segundo japonês atrás do Honda, que curiosamente fabricava anéis de pistão para a Toyota. Conforme já foi explicado em um vídeo antigo, na primeira temporada aqui do canal. Se você tiver curiosidade para assistir, eu vou deixar um card aqui em cima falando com esse vídeo, para você acompanhar mais tarde aí. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal e também esse conteúdo. Falou? A gente vai ficando por aqui. Beijo, um beijinho, um abraço e tchau, tchau.